Tá gravando. Será que já... Tem esse delay, a gente nunca sabe se já está gravando mesmo ou não, né? Até aparecer lá a informaçãozinha gravando, a gente fica nessa tensão, certo? Bom, gente, eu queria que, assim que tiver... Pronto, já está gravando, né? Então, eu gostaria de dar as boas-vindas novamente a vocês para essa nossa última aula do ano. A gente se vê somente na primeira semana de janeiro, né? Se Deus quiser, na primeira semana de janeiro estaremos todos de volta a esta sala virtual. E eu peço encarecidamente que vocês resistem à presença aí no chat, por favor, coloque aí o nome de vocês presente. E quem já tiver, quem ainda não entrou, não, todo mundo aqui já entrou no Kahoot, né? Vamos começar o nosso Kahoot de hoje, deixa eu só começar aqui a apresentação, certo? Então vamos lá, iniciar aqui nossa apresentação, nosso último Kahoot do ano, relações e equivalências. Gente, com relação a... podemos afirmar quanto às relações, né? Temos três opções aí. Uma relação é mais específica que uma função? A gente pode afirmar isso? Funções são mais generalistas que relações? Ou as relações são mais gerais que funções? Essas opções, elas são bem capciosas, né? Vocês precisam ter muito cuidado ao marcar, tá bom? Vamos lá. Opa. Chegando aqui mais alguém, o Carlos Henrique. Gente, deixa eu só colocar aqui novamente o link e o PIN do Kahoot para o Carlos Henrique poder participar. Ele já perdeu a primeira pergunta, mas ele vai participar a partir da segunda, certo? Pronto, valeu, João Pedro. Então, vamos aqui. A maioria acertou, né? A maioria acertou, colocou correto. Relações são mais gerais que funções. Gente, no vídeo, né, no vídeo de pré-aula, eu comentei com vocês que alguns autores de livros de matemática discreta, eles preferem começar apresentando o tópico relações e depois apresenta o tópico funções. Por quê? Porque toda função é uma relação, né? Então, o conceito de relação ele é muito mais geral do que o conceito de funções, como foi colocado aí no Kahoot, certo? Bem, esse autor que a gente está utilizando, ele faz o contrário. Ele primeiro apresenta o conceito de funções, que foi o que a gente estudou na semana passada, e teve aquele problema, né? E eu tive que gravar uma aula extra para vocês, certo? E depois é que ele apresenta o conceito de relações. Então, ele parte de uma coisa mais específica, mais especializada, né, que é o conceito de funções, e vai para o conceito de relações, certo? Então, lembre-se sempre, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função, porque temos que observar aquelas propriedades que caracterizam uma função, certo? Mas no frigir dos ovos, nós temos aí essa questão, certo? Bem, a primeira alternativa, ela dizia o seguinte, uma relação é mais específica que uma função. Então, quando eu digo que ela é mais específica, o erro está justamente aí, certo? A vermelha e a azul? Não, cara, não, João, presta atenção. Isso, exatamente, ela é a mesma coisa, só que dita de palavras diferentes, né? O João Pedro foi muito sagaz ao perceber isso, certo? As duas afirmações estão dizendo a mesma coisa, só que usando palavras diferentes, certo? Vamos aqui avançar para a gente ver como é que está o nosso pódio, né? O João Pedro em primeiro lugar, Gélio segundo, Francisco Bruno terceiro, Ana Paula e Débora terceira e quarta e quinta colocação, mas ainda tem 4 perguntas e o nosso amigo Henrique está agora no páreo, né? Vamos aqui. Verdadeiro ou falso? Uma relação é um subconjunto de um produto cartesiano. Pô, essa está muito fácil, essa daí é para todo mundo acertar, certo? Então, uma relação, né? Ele é um subproduto de um subconjunto de um produto cartesiano. Estou afirmando. E essa afirmativa, verdadeiro ou falso, né? Tá facinho. Pronto, todo mundo acertou. Dispensa até comentários, né? Vamos aqui avançar um pouquinho. Houve mudanças aqui no ranking,
né? A Débora subiu uma posição, mas o João Pedro continua na liderança. Vamos lá. Terceira pergunta. Uma relação simétrica possui a seguinte propriedade. Vejam bem, eu estou falando de um tipo de relação. Estou falando de uma relação que ela é simétrica. Então, o que é uma relação simétrica? Veja que as opções estão colocadas na forma de sentenças da lógica proposicional, certo? Entendido? Até nessa opção tem mais tempo, tem 60 segundos para vocês responderem. Então, preste atenção em cada opções. Temos aqui, show de bola, foi bem equilibrado, né? Então, vejam bem, a maioria acertou, né? Então, a simetria é uma propriedade, né? Uma propriedade da relação, né? Aliás, a simetria possui a propriedade que, se X está relacionado com Y, então Y está relacionado com X, certo? Bom, no primeiro item, que é o item vermelho, né? Do triângulo, nós temos aqui uma outra propriedade. Eu estou dizendo aqui, ó, se X está relacionado com Y, Y está relacionado com Z, então X está relacionado com Z. Nesse caso aqui, a vermelha, né, a opção vermelha, é a propriedade da transitividade, né? A opção azul, ela está totalmente equivocada, né? Se X está relacionado com X, então Y está relacionado com Y. Parece um pouco com a propriedade da... como é que me fugiu agora o nome? É a primeira reflexiva. Oi? Propriedade reflexiva? Isso, João, muito bem, propriedade reflexiva. Rapaz, o João estudou mesmo, parabéns. Olha, mirem-se no exemplo desse rapaz. Exatamente. A opção azul está muito parecida com a reflexividade, né, com a propriedade da reflexividade. E a última opção aqui, a amarelinha, né? Se X está relacionado com Y, então Y está relacionado com X e X é igual a Y, né? Lembra muito também, né, a reflexividade, né? Como se fosse uma outra maneira de falar da reflexividade. Mas eu vi que a maioria acertou, mas um número considerável, né? Ficou dividido entre a propriedade da transitividade e a propriedade da reflexividade. Mas eu acredito que agora vocês compreenderam bem, né, e ninguém vai mais se confundir. Beleza? Vamos agora para a penúltima pergunta, certo? Nosso amigo João Pedro acertando todas até agora, né? O Pedro tem a maior sequência, 3 respostas corretas. Houve uma mudançazinha aqui no ranking, mas ainda temos perguntas. Vamos lá. Atenção, quarta pergunta. Uma relação de equivalência satisfaz... Então, vejam bem. Nós vimos as propriedades, que são a reflexividade, a simetria e a transitividade, né? Tem a simetria e a assimetria. Então, essas propriedades, elas juntas, elas vão satisfazer uma relação, nós chamamos de relação de equivalência, certo? Então, a relação de equivalência, ela precisa ter essas 3 propriedades satisfeitas, né? Quais propriedades seriam essas, né? Dê um tempo maior, porque você precisa ler com bastante atenção as opções para não se confundir, certo? Então, na opção 1, reflexividade, assimetria e transitividade. Opção 2, a azulzinha, reflexividade, simetria. E que show de bola, todo mundo acertou. Parabéns, garotos e garotas, né? Assistiram com bastante atenção o vídeo. Então, uma relação é dita equivalente, né? Eu tenho uma relação de equivalência quando eu observo essas 3 propriedades. Primeiro, propriedade da reflexividade. A propriedade da reflexividade diz que A está relacionado com A, né? Na propriedade da simetria, nós acabamos de ver uma questão sobre ela, né, anteriormente. Se A está relacionado com B, então B está relacionado com A, né? E a transitividade envolve 3 elementos do conjunto. É bom sempre nós lembrarmos que quando nós falamos de relações, nós estamos trabalhando com um conjunto que é subconjunto de um produto cartesiano, né? E no produto cartesiano nós temos pares ordenados, né? E se nós temos pares ordenados,
em tese, nós vamos ter dois conjuntos, um conjunto X e um conjunto Y. Mas a gente sabe que é possível nós fazermos um produto cartesiano de um conjunto com os próprios elementos dele. Mas, em geral, nós estamos vendo aqui os exemplos, né, que a gente viu também lá no vídeo, nós trabalhamos mais com as chamadas produtos cartesianos feitos a partir de conjuntos diferentes. Beleza? Vamos aqui para a nossa última pergunta, que vai vai definir o nosso pódio. Vimos aqui que está uma disputa boa entre o Francisco Bruno e o João Pedro, né? Francisco Bruno aqui, maior sequência de respostas, né? Corretas, beleza. A coisa está bonita aqui, certo? E vamos para a última. Para demonstrar que uma relação é uma relação de equivalência, nós devemos demonstrar cada uma de suas propriedades. Isso é verdadeiro ou é falso? Essa também está muito fácil. Está bem tranquilo essa daí, né? Eu dei bastante tempo para que vocês pensem bem, leiam com bastante atenção, né? Para demonstrar que uma relação é uma relação de equivalência, nós devemos demonstrar cada uma de suas propriedades, certo? E a demonstração pode ser feita através de uma demonstração direta, uma demonstração por contraposição, show de bola. Apenas uma pessoa cometeu um equívocozinho, né? Mas temos aqui 7, foi a maioria. Então, gente, se você pega uma questão em que é dito, é colocado lá uma proposição, e a proposição está lá dizendo que aquela relação é uma relação de equivalência. Para você provar isso daí, você tem que, primeiro, demonstrar que ela tem a propriedade da reflexividade, certo? Depois, demonstrar que ela tem a propriedade da simetria e, por fim, a propriedade da transitividade. Essas demonstrações, elas são feitas passo a passo. Então, você pode aplicar a demonstração direta em cada uma dessas etapas. Mas, se você quiser utilizar demonstração por contraposição ou por contradição, não tem problema, fique à vontade. Beleza? Vamos ver nosso pódio, como é que ficou. Né? Nosso terceiro colocado foi o Jailson, parabéns, Jailson. Né? De 4 acertou 5, Francisco Bruno de 5 acertou 5, mas teve aí a questão do tempo, né? E, por fim, o João Pedro ficou em primeiro, a Débora ficou em quarto e o Leonardo em quinto, né? Então, parabéns ao pessoal, né? A todos vocês que estão aí no pódio, ok? E vamos só ver aqui o resultado desse relatório, ó. Muito bem. Então, olha, turma, isso, clap, clap, clap. Muito bem, Débora, muito bem. Parabéns para todos. Esse foi um dos melhores que vocês já fizeram. Eu estou bastante satisfeito com a evolução que vocês estão apresentando ao longo dos Kahoot, ao longo dos quizzes, né? Então, fica aqui, pelo menos a gente percebe que está havendo um interesse maior por parte de vocês, prestando atenção aos vídeos, né? Certo? Então, é isso aí, continuem assim, né? E aí é sucesso, tá bom? Bom, então vamos aqui para encerrar aqui essa apresentação, certo? E, como sempre, vamos agora para o nosso intervalinho, né? Nosso intervalinho de 10 minutos, e daqui a pouco a gente volta para a segunda parte da nossa aula de hoje, que eu vou comentar com vocês alguns tópicos lá da sessão que fala de relações e equivalências, que eu não comentei no vídeo, mas que está lá no nosso livro texto, tá bom? Eu queria que vocês não deixassem de participar do segundo tempo, tá certo? Que tem umas coisas bem interessantes, inclusive eu vou trabalhar com uma demonstração. Então, em praticamente todas as aulas, eu quero fazer algum exemplo que envolva demonstração, para que vocês concluam a disciplina de matemática discreta tendo uma base boa de como fazer demonstração, tá bom? Vou parar aqui um pouquinho a gravação, e daqui a 10 minutos, né, já são 10h23, às 10h34 a gente retorna para o segundo tempo. Vou deixar vocês com as musiquinhas, e daqui a pouco a gente está de volta, tá bom?